Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo, agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa: sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sexta aula de Noções de Direito do Pré-ALMG do Aprobare. Na aula de hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Um tema importantíssimo. Então, toda atenção, vamos com muita calma, porque tem muito detalhe. Ok? Nós estamos Poder Legislativo Estadual, estamos aí navegando sobre os principais artigos da Constituição do Estado e nós vamos falar hoje de quórum, de votação, de aprovação ou não de proposições. E a gente vai começar com o artigo 55, que você vai ter que guardar no seu coração. Vamos lê-lo e a gente vai dissecar ponto por ponto com muita tranquilidade, porque vai ser necessário que esse conteúdo esteja totalmente dominado para a gente entrar em processo legislativo estrito sensu, processo legislativo a fundo, aprovação de leis, tipos de leis, quantidade de deputados. Quando eu falo quórum, para quem não tem a menor noção, é quantidade. A quantidade de parlamentares que é necessário para que uma lei seja aprovada, mas também existem quantidade de parlamentares para uma reunião ser aberta, quantidade de parlamentares para que uma proposição, uma lei possa ser discutida. Então, vamos por partes, ok? Artigo 55, caput. E para quem não conhece o termo, caput é a cabeça do artigo. Eu recebi essa pergunta de um dos nossos alunos e eu tenho sempre que presumir que você não está sabendo nada de noções de direito. Que você chegou aqui, está vindo de outra área de formação, então essa pergunta é totalmente legítima. Caput é a cabeça, é aquilo que vem do lado do numeral do artigo. Artigo 55, caput. As deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por voto aberto e, salvo disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Parágrafo único. Adotar-se-á a votação nominal nas deliberações sobre as proposições a que se refere o artigo 63. Se eu fosse destacar no caput algumas expressões, seriam essas.
a expressão voto aberto e a expressão maioria de votos. Já no parágrafo único, eu destacaria, para fins de estudo e memorização, o verbete votação nominal. Vamos dissecar cada parte desse artigo 55 caput e parágrafo 1º? Vem comigo, com muita tranquilidade. A forma da votação, ela é sempre, sempre, sempre aberta. Desde 2013, com a emenda constitucional 91, não existe votação secreta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Desde 2013, não existe votação secreta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, qualquer alternativa, questão do seu concurso público que vincular uma votação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao escrutínio, ou seja, a uma votação secreta, você vai jogar essa alternativa longe, porque nem mesmo nos casos mais graves da Assembleia Legislativa, nem mesmo nos casos mais importantes, haverá a opção de adotar o regime do escrutínio secreto. É tudo aberto. Decidir sobre mandato de parlamentares, ou seja, quando os parlamentares têm que votar se algum colega deles vai perder o mandato, que é uma votação mais delicada do que essa votação é aberta. A votação que vai ou não tirar o mandato do governador, que é uma votação séria do impeachment, ela é aberta. E por que que eu estou dando tanto enfoque a isso? Porque isso não é unanimidade nos textos constitucionais. Na Câmara Federal existe votação secreta. Então, você não vai vincular se uma outra Assembleia Legislativa ou se a Câmara tem isso, ou se existem sessões do Poder Judiciário que são secretas. Não vincule o sigilo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E se o examinador tentar te pegar, você vai dar uma pernada nele. Você não vai vincular nenhuma votação da Assembleia ao escrutínio secreto. Toda votação na Assembleia é aberta. E, pensando em uma segunda etapa, ou mesmo numa primeira etapa, o que está por detrás da votação aberta? O princípio da publicidade dos atos públicos. Os atos têm essa natureza de publicidade porque o deputado ele exerce um mandato por representação. Pessoas o elegem. E todo o poder emana do povo. Essa é uma expressão muito comum. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. Então, para que o representado, no caso o eleitor, possa saber como o seu representante vem exercendo a representação, a Assembleia aboliu todos os casos de votação secreta. Gente, vocês vão ver que isso cai. Vocês vão ver que isso cai e vai cair na tua prova. Vai colocar um caso bem grave. Um deputado X praticou atos gravíssimos e vai ser submetido ao julgamento pelos seus pares para perda ou não do seu mandato. Essa votação será aberta, pública, ok? Beleza? Tá. Primeiro ponto do artigo 55, passamos bem.
Esse artigo ainda tem que ser lido com cuidado. Por quê? Veja que a exceção trazida não se refere ao escrutínio ser secreto ou aberto. O artigo vem falando voto aberto e, salvo disposição constitucional em contrário, por maioria de votos. Se você ler rápido, se você ler sem atenção, você poderia ler voto aberto, salvo disposição constitucional em contrário, podendo interpretar erroneamente que haveria exceção ao princípio da publicidade das votações. Não. Cuidado. Cuidado. Voto sempre aberto. E, salvo disposição constitucional em contrário, por maioria de votos. Essa exceção em nada tem a ver com a votação ser aberta ou fechada, e sim pela maioria ou não de votos. E é isso que nós vamos adentrar agora. Vocês têm que entender que a Assembleia tem quórum para muita coisa. E agora nós vamos adentrar aos tipos. Para que uma reunião seja aberta, e abrir aqui eu estou dizendo no sentido mais singelo, ou seja, eu não estou dizendo de colocar em votação um projeto, eu não estou dizendo de votar esse projeto, eu estou dizendo para abrir a reunião. O artigo 19 do Regimento Interno da Assembleia nos diz que 1/3 dos deputados devem estar presentes. Como 77 não é um número que é divisível por 3, em verdade dá 25, tanto, você tem que saber que para abrir uma reunião na Assembleia de Minas é necessário 26 deputados ou deputadas. 26 para abrir. Agora, se a Assembleia, se o corpo de parlamentares quiser deliberar, votar, 26 não é suficiente. 26 se abre, se faz um monte de outra coisa. Ler as correspondências que chegam, fazer pronunciamento. 26 é suficiente. Agora, votar. Se eles quiserem votar alguma coisa, submeter à votação, é necessário 39 parlamentares. Porque 39 é o primeiro número inteiro depois da divisão de 77 por 2. Por quê? Vou voltar aqui na tela ao artigo 55. Olha o final do caput. Presente a maioria dos seus membros. Para votar, para submeter uma proposição à votação, tem que estar presente na Assembleia 39 parlamentares. E a votação vai ser aberta. Continuemos. Vou falar das exceções daqui a um tempo. Volto no mesmo slide. 39 estando presentes, o artigo 55 diz qual deve ser o placar para que esse projeto seja aprovado. Ele diz que a maioria, o resultado é a maioria simples. Vejamos. As deliberações são tomadas por voto aberto e, salvo disposição constitucional em contrário, por maioria de votos. A exceção, então, vai ser do placar. Às vezes, a Constituição vai trazer a exceção prevendo um placar maior. Mas quando ela não fala nada,
o placar é maioria de votos, estando presente a maioria dos membros. Eu espero que você esteja acompanhando comigo. 26, a reunião abre. Para votar e aprovar um projeto, precisa de 39. Que aí você pode colocar esse projeto para ser discutido. E se 39 estiverem presentes, colocando-se um projeto para discussão, o placar é de maioria de votos, maioria simples. Ou seja, metade mais 1. Como 39 por 2 não dá também um número inteiro, o placar de maioria simples, maioria de votos, são 20 votos. Vamos com calma. E para facilitar, eu desenhei. Professor, se eu desenho, eu desenhei. Se for necessário, eu desenho para você entender. No retângulo, à direita, é o plenário. É onde os deputados se reúnem. Se não tiver ninguém lá e os 77 estiverem fora do plenário, a reunião nem abre. Se 26 deputados adentrarem ao plenário, essa reunião poderá ser aberta. Poderá ser discutido algum assunto de votação? Porque para votar, para que seja possível votar, é necessário que 39 parlamentares estejam presentes no plenário. E a regra é que, estando presentes 39, para que uma proposição seja aprovada, é necessária maioria simples. E a maioria simples de 39 são 20 deputados estaduais. Ok? Essa é a regra. Voto aberto por maioria simples, estando presente a maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Se ela tem 77 membros, maioria dos membros são 39. E maioria simples, no caso do placar, se tiver 39 lá dentro, 20 votos ganha. Quer dizer que sempre serão 20 votos? Não. Por quê? Se estiverem presentes 40 deputados, pode abrir? Pode. Pode submeter à votação? Pode. Se for submetido à votação esse projeto de lei, estando 40 deputados presentes, se ele tiver 20 votos, ele não é maioria simples. Maioria simples vai ser 21 votos. Ok? Vamos para as exceções. Lembrando que exceções aqui não pega voto aberto, não pega quantidade de deputados para abrir a reunião. Ela vai pegar quantidade de votos, o placar vai ser diferente. Vamos lá. Quando se tratar de lei complementar e o veto, que a gente vai ver lá na frente, lá em processo legislativo, o quórum para deliberar continua sendo 39 parlamentares. Mas, nessas duas hipóteses, lei complementar e veto, seguindo esse exemplo de que 39 deputados estão lá,
ou seja, a reunião já abriu e já pode submeter uma lei complementar ou um veto à deliberação. Contudo, não vai ser maioria simples, é maioria absoluta. E a maioria absoluta da Assembleia são 39 deputados. Ou seja, pode até submeter à votação, porque já tem 39 lá dentro. Mas, para aprovar o placar de uma lei complementar ou de um veto, são 39 deputados também. Vai ter que ficar 39-0. Cuidado. Não casqueta com o exemplo, não. Porque o exemplo, ele serve para explicar. Porque todo esse raciocínio vai ser diferente se, por exemplo, 40 deputados estiverem presentes na Assembleia. A reunião já abriu, que precisava só de 26. Pode submeter a deliberação, porque já tem 39. Contudo, como se trata de uma proposição, no caso a lei complementar e o veto, que necessitam de maioria absoluta, essa votação pode ficar 39-1 ou 40-0. Entendido? Então, vocês estão percebendo que tem duas hipóteses já de tipos, vamos dizer assim, de proposição que são especiais, que é a lei complementar e o veto. A gente um dia vai entender o que é. Mas hoje, na sua cabeça, quando vier a expressão lei complementar ou veto, automaticamente o verbete maioria absoluta, o placar maioria absoluta, deve vir à sua mente. Vamos agora para a mais importante votação da Assembleia, que é a PEC, Proposta de Emenda à Constituição. A Constituição é a lei maior do Estado de Minas Gerais. Para ela ser emendada, para ela ser alterada, não é apenas uma maioria absoluta. Não vão ser apenas 39 deputados. Porque a PEC, ela exige 3/5 de deputados, tanto para ser deliberada, tanto quanto para ser aprovada. Professor, o que é isso? Tem 39 deputados no plenário. Reunião está aberta. Pode abrir? Pode. Precisava só de 26. Pode deliberar? Pode submeter à votação uma lei que precisa de maioria simples? Pode. E se a lei for submetida à votação estando 39 deputados, com 20 votinhos ela passa. Pode submeter uma votação, uma lei complementar ou um veto, que exigem maioria absoluta de placar? Podem. Só que vai precisar ter 39-0, vai precisar ter unanimidade. Por isso, quando vai se votar leis complementares e vetos, 39 deputados até podem deliberar, mas dificilmente uma votação vai estar tão unânime assim, porque existem deputados da situação, deputados da oposição. Se um deputado da oposição aparece e vota não, vai ficar 38-1. E aí, essa proposição, lei complementar ou veto que precisa de maioria absoluta não vai ser votada. Não vai ser aprovada, desculpa. Agora, quando se deseja discutir uma PEC, tem que estar presentes 3/5, que arredondando dá 48 deputados. E, para que seja aprovada, também é necessário 3/5. Então, cuidado. Se a questão te falar que tem 39 deputados e iniciou-se uma votação de uma PEC,
essa votação está equivocada. Porque para iniciar uma votação, para submeter, para deliberar uma PEC, é necessário que estejam lá presentes 48 deputados. E se estiverem presentes 48 e submeterem a votação, vai ter que ficar 48-0, porque a PEC, para ser aprovada, ela exige 3/5 dos deputados da Assembleia Legislativa. Gente, ficou em dúvida? Começa a aula de novo. Ficou em dúvida? Lê o artigo 55 de novo. As deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por voto aberto e por maioria de votos, salvo disposição constitucional em contrário. O que está falando aqui? O placar sempre é maioria de votos. A regra é essa. Maioria simples, que a gente chama. Às vezes, a Constituição traz exceção. Lei complementar, veto, que exige maioria absoluta, e PEC, que exige 3/5 dos parlamentares. E, nisso tudo, presente a maioria de seus membros. Quando é que é necessário que esteja mais do que a maioria de seus membros? Na PEC. Por que a gente fala isso? Porque se a PEC exige placar de 3/5, como que vamos ter 3/5, 48 deputados? Se não estarão presentes 48. Como se exige 48 sims se não tem 48 deputados lá? Ok? Ok, gente? Vamos lá. Regra: por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Exceções: lei complementar e veto, precisa de maioria absoluta de placar. E a PEC, que precisa de 3/5, tanto para ser aprovada quanto para ser deliberada. Exemplo da Assembleia, então, 77 deputados, para abrir 26 sempre. Para abrir, sempre 26, que é 1/3. Para votar, 39 deputados, ou, no caso único da PEC, 48. Para aprovar, regra, maioria simples. No caso de ter 39 deputados, dando quórum, 20 deputados já são suficientes. Se for PLC, que é a abreviatura de Projeto de Lei Complementar, ou veto, é exigido maioria absoluta. E caso tenha 39 deputados, dando quórum, serão necessários 39 votos. Já na PEC, serão necessários 48 votos, que são 3/5 dos deputados. Logo, para deliberar uma PEC, precisa de 48 deputados presentes. E se estiverem 48 deputados, os 48 vão ter que votar sim. Aqui vem o desenho de novo. Tem que ter 26 para abrir, 39 para votar. E aqui tem um quadro sinóptico, um quadro resumido. Quando se exige maioria simples? Projeto de lei, lei delegada e resolução. Quando se exige maioria absoluta? Lei complementar e vetos. E esse quórum qualificado de 3/5, PEC. Ok? Professor, não consegui entender, assiste de novo. Assistiu de novo, não conseguiu entender, me manda um e-mail. Me manda um e-mail que está lá no mural do aluno. Porque isso aqui não é fácil de entender. Principalmente quando você não tem a menor noção. Mas desafio a gente enfrenta, né, gente? Parágrafo único do artigo 55. Adotar-se-á a votação nominal nas deliberações sobre as proposições a que se refere o artigo 63. Quais são as proposições? A PEC, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada ou a resolução. Toda vez que for votar qualquer um desses tipos de proposição, emenda à Constituição, lei complementar,
Lei ordinária, gente, é lei, lei comum. Ordinário quer dizer comum. Lei delegada, que a gente vai ver o que é, e a resolução, o processo de votação é nominal. E a gente vai ver agora o que é isso. Segundo o artigo 260 do Regimento Interno, processo nominal, o deputado registra seu voto no painel eletrônico do plenário, favorável, contrário ou em branco. Nominal é porque vai aparecer o nome de cada deputado num painel e à frente de seu nome vai estar a expressão favorável, contrário ou em branco. Votação nominal é porque a gente vai saber, ao lado do nome do deputado, qual foi o voto dele. E o regimento interno, no artigo 263, já prevê até se houver falha. Em caso de falha no sistema do painel, cada um dos 77 deputados será chamado pelo nome, devendo responder sim, não ou em branco. Os líderes serão chamados antes dos demais deputados. Voto nominal é o voto que acompanha o nome do parlamentar, mas ele se diferencia de que voto? Se existe um voto nominal, se o parágrafo único diz que tem que ser adotado o voto nominal na votação de emenda, lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou resolução, é porque existe um outro tipo de voto. O outro tipo de voto é chamado de voto simbólico. Tem dois tipos de proposições, vamos dizer assim, dois tipos de casos, que a Assembleia pode não adotar voto nominal. E numa hierarquia são instrumentos mais simples, que é o parecer e os requerimentos. Você não precisa saber o que é, só tem que saber que se exige uma votação simbólica, quer dizer que são documentos de menor importância. E como se dá a votação simbólica? Artigo 260-A do Regimento Interno, que é o famoso permaneça como se encontra. Se ninguém se mexer, aprovado. O que diz o Regimento Interno? Aqueles que permanecerem sentados estão declarando voto favorável à matéria. Ok? Gente, queria que vocês tivessem muito cuidado com isso. Porque lá na frente, quando eu explicar no processo legislativo o que é uma lei complementar, eu não preciso que você saiba agora o que é uma lei complementar. Mas eu preciso que você saiba que lei complementar e veto, o placar é de maioria absoluta. E maioria absoluta da Assembleia são 39 deputados. Já leis ordinárias, delegadas e resoluções segue a regra do caput, que é maioria de votos presente a maioria de seus membros. Está lá 39, já é a maioria dos membros. E para votar, a maioria sim, para aprovar, 20 votos já é possível. Quer dizer que sempre vai ser 20, professor? Não, só você pensar que se chegar a 40 deputados, vai precisar de 21. Agora, você poderia pensar assim, professor, se tiver aí, não está dizendo que na PEC precisa de 3/5 para deliberar, mas decorre de um raciocínio lógico. Se estiver apenas presente 39 deputados, isto é, a maioria dos membros, como que uma PEC vai ser aprovada se ela exige que sejam 48 votos, sim? Entende? Espero que entenda que se você não entendeu, o problema é meu. Obviamente você tem que ler, reler, treler, escrever, vai por partes, mas minha função aqui é justamente
decodificar um assunto tão complexo. Por quê? O máximo que a gente vê de quórum é reunião de condomínio. E como reunião de condomínio é um negócio que muita gente gosta de ir, aí lascou. Gente, se você sair dessa aula aqui e escrever direitinho, vocês vão conseguir captar que o voto é aberto e a regra é maioria simples presente a maioria de seus membros. Ou seja, voto aberto precisa de metade mais um, exigindo que tenham no mínimo 39 deputados. Mas você também vai saber que tem determinados tipos de proposição, de votação, que o que está votando é mais importante. Aí não vai poder ser uma maioria simples, vai ser uma maioria absoluta. E 39 é o número mínimo também de a maioria absoluta. Não é verdade? Então, se tiver 39 deputados na casa, no plenário, e submeter um PLC ou um veto, vai ter que ser 39-0. Agora, você também vai saber, eu queria que você gravasse isso, que a PEC, que é a mudança da Constituição, que é o texto maior, precisa não só de uma maioria absoluta, precisa de um quórum qualificado de 3/5. Tanto para submeter à votação, quanto para placar. Professor, isso cai não. Esse negócio de voto aberto? Claro que não. Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, 2016, Fundação Carlos Chagas, que é a mesma fundação que vem fazendo os últimos concursos da Assembleia. Quer dizer que vai ser a FCC no concurso da Assembleia do ano que vem, gente? Não. Ano que vem, digo 2022, né? Pode ser alguém que esteja vendo esse curso já em 2022. Vai ser a FCC? O professor sabe isso? Não, não sei. Mas os últimos dois foram. E eu não vou falar aqui o apelido da FCC. Não vou falar. Um dia eu conto para vocês. Quem quiser me manda um e-mail. Qual é o apelido da FCC? Não vou falar que ela copia e cola o texto legal, que é uma banca legalista nas provas de primeira etapa, não. Porque eu não conheço todas as provas que a FCC fez. Projeto de lei aprovado regularmente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul é encaminhado ao governador para sanção. Estou entendendo nada, professor? Claro, você não viu o processo legislativo ainda? Mas calma. No prazo previsto na Constituição, o governador veta totalmente o projeto de lei e comunica ao presidente da Assembleia Legislativa os motivos do veto. Opa, veto você já sabe o que é. Você pode não saber pormenorizadamente, mas você sabe que é uma votação especial. Que a questão começa com um projeto de lei, que tem uma votação mais simples, e no meio dela ela fala sobre um tal de veto, que você já sabe que junto com o PLC tem maioria absoluta, né? Nesse caso, o veto do chefe do executivo deverá ser apreciado em 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto no mínimo. Eu procurei essa questão porque o regramento na Constituição de lá e a DK são semelhantes, tá? Olha o finalzinho de cada alternativa. Supor que você não saiba do quórum, hein? Mas falou em secreto, você já elimina. Porque não existe votação secreta tanto na Assembleia de lá quanto na Assembleia de cá, ok? É uma questão que serve para a gente aqui. Professor, por que você não pegou uma questão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Porque os dois últimos concursos da Assembleia foram em 2007 e 2013. Uma questão mais atual é melhor. Vai ter aula com a resolução das questões de noções de direito de 2007 e 2013? Vai, viu? Aula bônus. Assim como a aula de aprender a aprender é bônus, quando a gente terminar o conteúdo, é óbvio que eu vou fazer 2 aulas extras para os meus alunos para resolver as questões de noções de direito dos últimos 2 concursos. É lógico, né, gente? Voltando aqui. Final da alternativa. Aberto. Opa, a gente não elimina. Primeiro que, ó.
vou negritar aqui as palavrinhas que tem que chamar sua atenção nesse momento. Projeto de lei, maioria simples, para votar. Só que quando o projeto de lei vai à sanção do governador e o governador veta, quando ele volta, já não é mais um projeto de lei que a Assembleia vai apreciar, é um veto do governador. E a gente vai ver no tempo oportuno que o veto, ele ou é mantido ou ele é derrubado. Mas você já sabe que veto não é uma coisa simples, beleza? Mas a gente está aqui na questão do escrutínio. Letra A, aberto. Letra B, secreto, pé, já está fora. C, secreto, pé, já está fora. D, secreto, pé, está fora. E a letra E tem aberto. Então, você percebe que o estudo ele é complementar, porque você pode se dar bem por um conhecimento que você já adquiriu. Suponhamos que você não se recorde do quórum, de qual o placar, mas se você já sabe que não há votação secreta, você eliminou 3 alternativas. Por isso que eu falo assim para os estudantes, que é uma dica. Olha, às vezes o edital de algum concurso é muito longo. E às vezes não vai dar para estudar o edital todo. Mas aquilo que você estudar tem que estar perfeito, tem que estar permanente, tem que estar lá no seu córtex. Às vezes o pessoal se apressa em esgotar o edital. Eu não estou falando para você fazer isso, mas eu, na época, não tinha muito tempo. Não teve um pré-ALMG para mim. Quando eu comecei a estudar, o edital já tinha saído, e aí eu só tinha aqueles 4 meses para estudar para a primeira etapa. Não tinha um pré-ALMG prontinho para mim, igual vocês estão tendo. Eu elegi, eu olhando ali os temas do edital, eu escolhi aqueles que eu iria estudar primeiro. A intenção era esgotar o edital, mas não deu. Mas aquilo que eu estudei, eu tinha que ter segurança. E aí, é aí que eu te falo, essa questão que está cobrando processo legislativo, sim, porque você já teria que saber. Mas vamos supor que você não chegou lá no processo legislativo, no seu estudo, mas você, lá no início do processo legislativo, você aprendeu que a votação ela é sempre aberta. Então, aqui, você ficaria entre 2 alternativas. E olha só, na sua cabeça, você não sabe nada de veto, mas você já decorou, você já escreveu que veto é uma coisa muito importante. Veto é uma coisa mais importante. E se ele é mais importante, ele não vai exigir um quórum simples. Nós matamos uma questão grande, uma questão que não era de nível técnico, sabendo poucas informações. Por que eu quis trazer essa questão agora e não lá depois da aula de processo legislativo? Para mostrar como é importante que aquilo que você estuda agora tem que ficar bem feito. Porque é aquilo que pode te salvar. Se a pessoa passa, lê demais, lê rápido o artigo 55, lembra? Eu vou voltar lá no início da aula. Lê rápido demais e fala assim, voto aberto, salvo disposição constitucional no contrário. Perdeu. Perdeu. Leia com calma. As comissões, a Assembleia e suas comissões serão tomadas por voto aberto e, salvo disposição constitucional no contrário, por maioria de votos. Ou seja, tem disposição na Constituição que fala que pode ser mais do que uma maioria simples. Maioria absoluta, 3/5. Presente a maioria de seus membros, 39. Professor, mas então quer dizer que 39 deputados podem votar uma PEC. Ô, gente, vai votar a PEC?
Você precisa de 47? Então, resposta certa, letra E. Maioria absoluta, porque você sabe que veto não é uma coisa simples. E o escrutínio, a votação, ela é aberta. Ok? Ficamos por aqui. Uma aula densa, pode surgir dúvidas. Leia, escreva esse artigo 55 e o seu parágrafo único no seu coração, porque ele é importante. Ok? Gente, agradeço a companhia. Bora conquistar o nosso crachá e muita tranquilidade que vai dar certo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.